Calorosas saudações, e ser Pedro Nuno Santos não é fácil, mas mais difícil é trabalhar para o Pedro Nuno Santos, que é o que acontece com a Alexandra Leitão. Há coisas tão mais fáceis na vida de fazer, como por exemplo meter like neste vídeo e subscrever aqui o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, que eu nem sei porque é que ela não o faz. Portanto, façam vocês e partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa 10, Prozis, segundo link da descrição, 10% de desconto. Ora, sem mais demoras, vamos então aqui. Alexandra Leitão esteve em debate com o António Leitão Amar, neste caso o Ministro da Presidência, e vamos então perceber o que é que aconteceu, porque foi bastante interessante. Mas admitem ou não admitem mexer no IRC e no IRS jovem? Fala-se em descer impostos e a Alexandra Leitão fica logo um bocado chateada. Primeiro, a resposta sobre o IRC foi dada pelo Primeiro-Ministro no debate do quinzenal, creio eu, ou do Estado da Nação, dizer, como qualquer outra medida para um governo que não tem maioria absoluta, e mesmo assim deveria negociar, vive com um Parlamento democrático e plural e, portanto, deve negociar as suas medidas. Ponto. Isso, claro que sim. Coisa diferente é saber se a configuração do IRC tem necessidade de ter um impacto de fazer nessa conta do orçamento. Não, porque são 3 descidas que têm impacto na decisão dos agentes em 2025, claro, os agentes em 2025 com uma taxa de IRC mais baixa, ao contrário do que diz a Alexandra, vão com impostos mais baixos, vão ter um incentivo maior a ter uma atividade e por isso vão investir. A política pública não aponta para isso. Deixe-me dizer-lhe, Alexandra, com todo o respeito, a literatura é imensa que, a redução de IRC é, de todas as reduções de impostos, aquela que gera um efeito mais rápido na aceleração da economia. Por uma simples razão, aliás, por várias, mas para mim, a meu ver, no caso da realidade portuguesa, será esta. Uma empresa que já não tem a obrigatoriedade de pagar IRC pode utilizar esse montante monetário para utilizar em investimento, na expansão do seu negócio ou na aplicação de investimento em determinadas formas, quer seja em fundos de investimento, quer seja em outros assets, e nesse sentido poderá ter um retorno financeiro superior no futuro, fazendo com que a sua massa laboral, ou seja, número de trabalhadores e a questão do aquecimento económico seja maior. Portanto, não percebo como é que isto é que é argumentável, não é? Portanto, ainda para mais, nós estamos na OCDE e a OCDE quer estipular, não sei se já estipulou, se sou sincero, não sei se isso já foi para a frente, mas quer estipular um IRC mínimo, não se pode baixar disso, de 15%. Nós neste momento em Portugal estamos acima desse valor e o que o PSD no caso quer fazer é reduzir o valor do IRC gradualmente até chegar a esse mínimo de 15%. Creio que é essa a proposta apresentada, com a qual eu concordo plenamente. E não percebo, genuinamente, porque é que o PS ou a Alexandra Leitão se opõe a isto. Porque, reparem, se uma empresa se quiser estabelecer em Portugal, vai ter que pagar uma determinada percentagem de IRC. A questão é, se está em Portugal e há outros países da União Europeia, no mesmo modelo legislativo, que podem estar e sediar-se, para que é que vão ficar em Portugal a pagar quase 20% ou mais de IRC, quando podem, por exemplo, estar noutro país da União Europeia, onde pagam esses 15% mínimos, que também estão na OCDE. Portanto, logo aqui é uma questão de competitividade com mercados vizinhos aos nossos, não é? Segundo, tem um efeito efetivo na aceleração da atividade económica, captação de investimento, incentivo a que as empresas, sim, investam mais nos trabalhadores, investam mais se quiserem, porque do ponto de vista fiscal não tem nenhuma vantagem de fazer isso. Não do ponto de vista fiscal. Aliás, sim, tem, ou seja, o que a Alexandra Leitão está a dizer é que o Estado tem que dizer o que é que eles têm que fazer. Não, mas isto é simples, repare. O que tem que acontecer é a redução do IRC, mais receita disponível para a empresa utilizar em investimento. Se esse investimento for utilizado, por exemplo, na criação de uma nova unidade de produção noutro sítio qualquer, certamente não serão todas as empresas a utilizar isso, mas algumas serão certamente. É assim que os negócios funcionam. Todo e qualquer empresário, ou praticamente todos, querem expandir o seu negócio. E vamos imaginar um empresário de média e grande dimensão. Quer expandir o seu negócio, ter mais uma unidade de produção. Vamos imaginar que já tem uma em Évora, uma em Lisboa, outra no Algarve, mas quer expandir agora para o Norte. E, portanto, vai fazer uma unidade de produção no Porto e em Braga. Agora, com menos pagamento e menos sobrecarga fiscal sobre si próprio e sua empresa, consegue ter maior capacidade de investimento nessas mesmas zonas, onde há uma unidade de produção, onde há mais emprego, onde há mais pessoas a ganharem mais dinheiro porque estão empregadas e onde se produz mais. Portanto, parece-me óbvio. É claro que isto não funciona sem também reduzirmos impostos
sobre o rendimento dos trabalhadores. Porque, reparem, se estamos a fazer com que as empresas possam investir mais, isto pressupõe que haja um estímulo à produção, certo? Porque vai haver mais produção, mais trabalho, etc. E para essa produção ser vendida, para conseguir ser escoada, é preciso que a população tenha capacidade de poder de compra. Se não existir isso, então a produção será praticamente para o lixo e as empresas entrarão em prejuízo. Portanto, é importante que a redução do IRC seja também acompanhada da redução de IRS e das reduções dos impostos sobre o rendimento, para que, ao mesmo tempo que esse estímulo à produção exista, seja acompanhada por um estímulo também ao consumo, para que as duas sejam equilibradas e acompanhadas uma da outra, para não criar um desequilíbrio de mercado. Alexandre, é verdade ou mentira o que estou a dizer, António? Alexandre, errado, isso é completamente errado. Uma empresa que, tal como um trabalhador, que se pensar assim, se eu trabalhar mais 1 hora, não estou obrigado, mas se trabalhar mais 1 hora, eu vou pagar menos impostos por essa hora adicional. Ou, se investir mais e tiver com isso mais lucro, porque a minha atividade é mais competitiva e mais produtiva. Eu não tenho nenhuma vantagem em pagar mais aos meus trabalhadores em vez de distribuir dividendos. Não tenho nenhuma vantagem. Desculpe, isso é errado, Alexandra. Claro que tem. É uma situação transversal. Alexandra, quais é que são as empresas em Portugal que pagam impostos, que pagam salários mais elevados? Isso são olha, eu sei vamos continuar. Há várias grandes empresas que pagam bons salários. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, um trabalhador da caixa de supermercado do Mercadona, não são todas obviamente, mas há várias, mas vou dar aqui um exemplo que acho que pelo menos tem sido mediatizado. Os empregados da caixa do Mercadona, se eu não estou em erro, ganham 1.100 euros líquidos, se eu não estou em erro. Verifiquem, por favor, mas acho que é mesmo esse o valor em líquidos. Portanto, e é uma grande empresa, não é? Portanto, é uma grande cadeia. Portanto, esta narrativa de que as grandes empresas pagam mal, isso não é necessariamente verdade, nem mesmo, é claro que há umas que se aproveitam, obviamente, isso não está aqui em questão, mas fazermos isso de uma questão hegemónica, isso não é todo verdade. É mentira. Isso é uma média. Não é, os salários dos CEOs com os salários das pessoas que ganham menos, vai encontrar uma média que dá um salário mais elevado. Uma empresa, um trabalhador... Só uma parte, ela faz aqui a comparação entre o CEO e os trabalhadores. Eu não sei se a Alexandra Leitão tem noção disto, mas essa disparidade existe por uma razão. E essa razão é utilizada em muitos processos económico-financeiros, nomeadamente, por exemplo, a questão da concessão de crédito, que é o risco. Ora, o CEO, quando tem os lucros da empresa, o que resta, depois de pagamento de gastos, salariais, etc., seja o que for, e investimento, caso queira fazer e tenha a possibilidade, vai para ele. E isso é uma vantagem muito grande. Mas essa vantagem está sobre um grande risco, que é o fator de que, se essa empresa entra em falência, quem vai pagar a falência dessa empresa não são os trabalhadores. É ele que, depois de pagar as indemnizações que tem a pagar, etc., dos despedimentos todos, vai ter que pagar as dívidas e todo o risco pelo qual ele tem de ser o responsável a nível empresarial por todo aquele processo produtivo que está a acontecer e do qual dezenas, centenas ou milhares de pessoas dependem. É essa a questão, é o risco. Se a empresa for à falência, não são os trabalhadores que vão pagar essa mesma falência. Portanto, eu creio que é fácil perceber isto e muita gente não fala deste fator que é importantíssimo e fulcral em vários processos económico-financeiros. Eu dei o exemplo do crédito, mas há outros, não é? Portanto, o risco é o que molda isto tudo. Não. Como as apostas desportivas, se quiserem, não é a mesma coisa, claramente, mas é só para perceberem de um ponto de vista financeiro e económico. Se eu fizer uma aposta do Rio Ave a ganhar 10-0 ao Futebol Clube do Porto, é claro que o que eu vou receber é muito maior do que se eu fizer uma aposta do Porto a ganhar 2-0 ao Rio Ave. Compreendem? Com todo o respeito ao Rio Ave. Um de cada vez são muito... E ao Porto. Tenho usado esse argumento. Alexandra, não. Porque as grandes empresas têm um gap tão grande, uma diferença salarial tão grande entre quem ganha mais e quem ganha menos, que é óbvio que a média dá um valor elevado. Mas não é o que, mas não quer dizer que, eu acho que deveria visitar bem a distribuição do rendimento efetivo em espécie e em dinheiro por toda a escala empresarial. Voltando. Num país onde o trabalhador, por trabalhar mais, produzir mais, pagar menos impostos, tem um incentivo a fazê-lo mais, porque fica mais para si. Uma empresa tem incentivo... No caso das empresas, fica para o investidor. Uma empresa para o trabalhador. Uma empresa que sabe que para ter mais produtividade precisa de trabalhadores entusiasmados, motivados, precisa de ter equipamentos
modernos, investe mais. Mas o Estado não lhe dá nenhuma indicação que quer que ele faça isso. Mas o Estado mas é esse o ponto. É essa a diferença do mundo inteiro entre... A Alexandra diz assim, mas o Estado não deu nenhuma indicação à empresa para fazer. Claro, mas isso é a visão socialista. A nossa visão é esta. Quem consegue gerir bem uma empresa, olhar para os incentivos, que é pagar mais aos trabalhadores, os trabalhadores produzirem mais, com isso todos, trabalhadores e investidores na empresa, ganharem mais, são os próprios na empresa, não é o Estado a dar. Agora investe. Isso é economia de planificação. Imaginem este cenário. Reparem bem, é que ela foi... Alexandra Leitão nem disfarça, não é? Portanto, é uma vertente ideológica tão à esquerda no Partido Socialista, há alguma ala centrista que ainda tenta disfarçar com a questão da aceitação da economia de mercado, mas ela própria aqui diz, mas qual é a indicação que o Estado dá para a empresa fazer isso? A questão é mesmo essa. Imaginem que vocês começaram um negócio do zero, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de ninguém, sem subsídios, sem nada. Imaginem isso acontecer e depois chegarem a uma determinada altura em que o vosso negócio cresceu, já são um pequeno ou médio empresário, imaginem isso, e depois só poderem fazer determinadas coisas a nível dos vossos gastos ou investimentos se o Estado assim o entender. Desculpem lá. Isto porquê? Porque a Alexandra Leitão, ou muitos outros deputados, não sei se ela já teve uma empresa na vida, se já construiu o seu próprio negócio, não sei, não posso acusá-la disso, mas serão muitos os deputados que nunca fizeram nada disso na vida que vão estar a dizer a muitos empresários, olha, tu agora só fazes aquilo que eu quero a nível empresarial, quando eu nem sequer fiz uma empresa na minha vida inteira. Que sentido é que isto faz? Não faz. Primeiro, não é justo, e mesmo que fosse justo, nem sequer era benéfico de um ponto de vista económico. Não sei se estamos a perceber. Portanto, é 2 em 1. Não, isso é o caso comunista. António, isso é o que todos os países mais avançados fazem. Deixa-me só fazer uma pergunta, porque estamos a 5 minutos do fim do programa. Não acha que... Eu acho uma piada isto dos países mais avançados do que a China. A China? É que a China tem uma economia que, embora tenha uma vertente capitalista, é extremamente planificada. É uma questão de capitalismo de Estado. Não sei se é isso que ela quer aplicar aqui, mas... Enfim. Que um acordo era mais positivo do que deixar que o orçamento vá até à especialidade e seja completamente desfigurado depois. Isso não é mais complicado depois para o Governo? Quanto mais coerente for o orçamento que sai, à partida, melhor é. Mas há esse risco, não é? Há sempre o risco numa democracia parlamentar, onde não há maioria de uma força política, claro que há. E é por causa disso que nós, em julho ainda, longe da apresentação da proposta, quando ainda nós estamos a discutir as nossas opções internas, já nesta fase chamámos os partidos e ouvimos os seus contributos. E termina aqui. Eu, por acaso, sou sincero, tenho gostado da prestação do Leitão Amar, enquanto Ministro da Presidência. Acho que tem estado bem, e é uma pessoa intelectualmente capaz. Às vezes nós temos pessoas, concordando ou não, na matéria económica concordaremos em larga escala, não é essa a questão aqui, mas às vezes há pessoas pelas quais estão representadas nos mais altos cargos institucionais de Portugal que não têm talvez a qualidade intelectual ou o mérito para lá estar, independentemente das visões que o Leitão Amar pudesse ter neste aspecto ou noutros. Uma coisa é certa, a qualidade intelectual e política tem, isso indiscutivelmente. Fica o meu elogio aqui, questão ideológica à parte. Acho que é importante, que eu neste aspecto concordo, discordarei noutros, mas acho que é importante ressalvar. Meus amigos, ficamos por aqui, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e usem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e cultivem-se. Até à próxima.